Boa noite, bom dia, boa tarde, independente do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Vamos falar novamente do coronavírus, especificamente em Capim Grosso, que já tem alguns casos de pessoas que morreram por conta do vírus. A primeira morte, infelizmente, foi do pai de um grande amigo meu. Isso impactou bastante em mim, que já estava impactado por conta da catástrofe que está acontecendo no mundo todo. Coisa que muitas pessoas pensaram que não chegaria até aqui, interior da Bahia, Capim Grosso, cidade de 32 mil habitantes, mas chegou e está matando o povo daqui. E se nada for feito, vai matar mais pessoas. Se nada for feito de forma séria, porque tem coisas que estão sendo feitas, mas tem erros grotescos que estão sendo cometidos, e é sobre esses erros, sobre esses equívocos que eu vou falar aqui hoje. Eu trarei 4 pontos, especificamente tentarei ser o mais breve possível, porque aconteceram muitas coisas nessas últimas semanas, muitas medidas foram tomadas pela Prefeitura Municipal de Capim Grosso, e eu gostaria de ter esclarecimento sobre algumas dessas medidas, o porquê aconteceram, como aconteceram e porque acontecem, irão acontecer como estão acontecendo. Então, primeiro ponto. Primeiro ponto é algo que tem gerado muito incômodo em muita gente, muitos colegas meus, muitos amigos daqui de Jacobina, de Capim Grosso, Jacobina, que é a reabertura do comércio. O comércio de Capim Grosso foi reaberto pouco tempo depois de acontecer a primeira morte por Covid aqui. Eu não entendo o porquê. Eu gostaria de entender o porquê. O que me ocorre é que a prefeitura, os gestores, o prefeito, seus assessores, etc., não sei se tem conselheiros e tal, cedeu à pressão dos comerciantes que seguraram aquela faixa ridícula em frente à Secretaria de Saúde, exigindo a reabertura do comércio, como se estivessem morrendo de fome, coisa que eu tenho certeza que não está acontecendo. E aí, reabriu. Reabriu, depois que reabriu, o que foi que aconteceu? Novos casos e novos óbitos. Novos óbitos. O que provou que foi uma medida equivocada. Manter o decoro em todo o vídeo. Foi uma medida equivocada. Reabriu. Essa semana morreram, infelizmente, morreram mais duas pessoas aqui em Capim Grosso por conta do Covid. E aí foi emitido um decreto que, isso na quarta-feira, se não me engano, dia 6, 7, hoje é 8. Então, foi emitido um decreto de que o comércio fechará novamente na segunda-feira. Por quê? Por quê? Esperar para segunda-feira. Por quê? Se está evidente que o número de casos está crescendo, que a letalidade aqui é assustadora. Por que segunda-feira? Por que não decretou imediatamente que soube da morte de mais uma pessoa que fecharia naquele mesmo dia? Por que não? Quer esperar mais pessoas serem infectadas para poder, então... Pronto, então eu quero saber o porquê. E muitas outras pessoas querem saber também. Ponto número 2. É do conhecimento de todo mundo que vem acontecendo reuniões na prefeitura, na prefeita e outras pessoas, pelo menos uma dezena de pessoas, em uma sala pequena, e reuniões presenciais. Não, não consigo conceber o porquê de fazer uma reunião presencial quando podia fazer online e sabendo que a aglomeração de pessoas, mesmo com máscara,
Eu acredito que saibam, né? Mesmo com máscara, há o risco de contaminação. Há o risco de contaminação. Ele não é eliminado completamente. Você não sabe se aquela pessoa que entrou de máscara ali, ela não mexeu na boca antes e se higienizou de fato, ou se higienizou da maneira correta, ela não se sabe. Por que fazer reunião presencial quando se pode fazer videoconferência? É para quê? Para ter foto? Só pode ser. Não tem outra explicação. Mas se tiver, eu quero. Eu quero uma explicação. Vamos lá, terceiro ponto. Não vou me prolongar não. Poderia falar muito mais, mas eu não vou prolongar demais. Terceiro ponto. Ontem, dia 7, foi emitido uma nota, um decreto, enfim, um documento, que mostra que houve a nomeação de algumas pessoas para coordenar as ações em relação ao coronavírus, ao Covid-19 aqui em Capim Grosso. Eu não vi nenhum médico, não vi nenhum epidemiologista. Se eu não me engano, tem enfermeiro, heróis, heroínas, os enfermeiros daqui, da região e do Brasil que estão na linha de frente desse combate, dessa guerra. Então, enfim, eu gostaria de saber, eu quero saber, com base em qual critério, critérios técnicos, com base em quais critérios técnicos essas pessoas foram nomeadas, qual a formação dessas pessoas para trabalhar à frente das ações que estão feitas, que estão sendo feitas, estão para ser feitas aqui em Capim Grosso, em relação à contenção desse vírus. Eu acredito que tenha como investir em um profissional, ao menos ou alguns profissionais que tenham formação específica para tratar dessa temática. E acredito, com base nas projeções das maiores instituições do mundo, que vai piorar muito. E com base nas ações que estão sendo tomadas aqui, vai piorar muito aqui. Muito. Estou torcendo para que nós não, em junho, daqui para junho, julho, a gente não esteja tropeçando em cadáveres no meio da rua. Porque estão subestimando o vírus e esse vírus não é para ser subestimado. É letal e não tem. Atinge todas as classes sociais. Enfim, não existem médicos, biólogos e epidemiologistas nessas equipes coordenadoras. Eu quero saber o porquê, com que critério foram escolhidas, as pessoas que foram escolhidas. Né? Vocês devem ter percebido um pequeno corte no vídeo. A edição teve que acontecer porque novos dados surgiram e novas ações grotescas da prefeitura acontecerem. Eu vou colocar na edição. Nem que eu aprendo, eu vou ter que aprender esse negócio hoje para eu colocar algumas fotos. Mas eu vou falar primeiro agora do quarto ponto, que é a taxa de letalidade desse vírus aqui em Capim Grosso. Eu não vi em nenhum outro lugar do mundo não vi notícia sobre nenhum outro lugar do mundo com a taxa de letalidade de 42%. Essa é a realidade que está acontecendo em Capim Grosso. Temos 42% de letalidade. 7 casos, 3 óbitos. É um pouco mais de 42% de uma fração. E para mostrar o quanto isso é grave, o quanto esse número de infectados é grave, eu vou trazer dados de 3 instituições com os números para vocês compreenderem um pouco sobre a necessidade de se ter muita cautela. Primeiro, Imperial College London estima que no Brasil 90% dos casos não estão sendo notificados. O que é que isso quer dizer? Que do número de infectados notificados, o número de infectados no Brasil pode ser, de acordo com essa estimativa, 9 vezes maior. Trazendo isso para Capim Grosso, nós temos um total de 63 pessoas. Com base nessa estimativa, nós temos um cenário em Capim Grosso,
no qual 63 pessoas estão infectadas. Lembrando que muitas podem estar assintomáticas e transitando por aí. Dados da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, mostram que no Brasil, nós temos ao menos 8 vezes a mais de casos. E trazendo para números para Capim Grosso, isso dá um total de 56 pessoas. Já a USP, Universidade de São Paulo, renomada internacionalmente, estima que esse número, o número de infectados no Brasil, pode ser de até 15 vezes mais do que está sendo notificado. Trazendo isso para a realidade de Capim Grosso, nós teríamos, de acordo com essa estimativa, um número de 105 pessoas infectadas. Diante disso tudo, foi emitido, que é a novidade que difere do vídeo anterior, foi emitido um decreto municipal. Eu vou colocar ele na edição aqui em algum lugar, que diz o seguinte em seu artigo 10º: fica suspenso em todo o território municipal, a partir da vigência desse decreto e por tempo indeterminado, qualquer evento ou atividade com público superior a 12 pessoas, seja eventos públicos, privados, ainda que previamente autorizados, que envolvam aglomeração de pessoas, tais como eventos desportivos, públicos e privados, religiosos, shows, feiras, feira livre, circo, eventos culturais, passeatas e afins. Só que, como vocês podem ver nessa foto que eu estou colocando aqui, a própria prefeitura está descumprindo com o que colocou em decreto. Esse decreto vale para quem? É só para o cidadão? A prefeitura não está imune dessa determinação? Que exemplo é esse? Que exemplo é esse? E repito, faz a reunião por videoconferência. Todo mundo tem um celular em casa. Foi feito hoje reunião com empresários. Que empresário desses não tem um celular em casa para fazer uma videoconferência, um lugar sossegado? Vai piorar muito, mas muito, a situação em Capim Grosso, se medidas sérias não forem tomadas. É isso. Espero voltar da próxima vez com boas notícias. E como sempre, as referências vão estar aqui embaixo, quem assistir pelo YouTube. E força todo mundo. Força todo mundo. Até mais.